E aí, firmeza? Eu sou Fernando Ortega e esse é o Não Morda Maçã Podcast. Deixa o papai e a mamãe fora disso, porque agora vocês são um. Começando aqui mais uma edição do Não Morda Maçã Podcast e olha só, chegamos no nosso terceiro episódio aqui desta trilogia sobre casamento. Pra você que tem pouco tempo de casamento e pra você que é noivo, tá namorando já há um tempo, pensando em casar, esses 3 episódios são para você. É claro, eu já falei isso, eu vou gravar mais temáticas sobre casamento, especialmente também para esse pessoal que tá mais novo de casamento e tal. Com certeza eu vou gravar mais coisas falando a respeito disso, mas inicialmente eu pensei nesses 3 assuntos. Se você tem algum outro assunto, alguma outra dúvida, manda aí no Instagram, você sabe, o Instagram do Ministério é @nãomordamaca, né, não tem acento e nem cedilha, ou no meu pessoal, @Fernando Ortega, Fernando Ortega, um O só, beleza? Então, começando aqui, óbvio, vamos já para se adentrar nesse assunto. Vamos voltar aí no texto base que a gente tem utilizado, que tá lá em Mateus capítulo 19, verso 4, 5 e 6. Diz assim: Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E o que eu queria falar neste terceiro episódio é a respeito dessa parte aqui. Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, eu quero separar em 2 pontos aqui. Deixará o homem o pai e a mãe, e a outra parte serão os dois uma só carne. Vamos começar ao contrário, eu vou começar falando desse serão os dois uma só carne. Para isso eu preciso trazer aqui um exemplo de um caso que aconteceu. Um amigo meu veio conversar comigo, confessar ali alguns problemas com relação ao que estava acontecendo ali no seu casamento. E aí, interessante, uma coisa que me chamou a atenção, e eu apontei isso a ele, foi que toda hora ele vinha se justificar mais ou menos assim: é que eu gosto de tal coisa, eu sou assim, esse é meu jeito, ela faz isso, ela faz aquilo, eu não gosto de tal coisa que ela faz, tudo bem, eu já fiz tal coisa, mas ela fez tal coisa, sabe? Ou seja, separando eu e ela. E aí eu respondi pra ele, falei, sabe qual o problema que tá tendo aí no seu casamento? É que ainda existe eu e ela, não existe mais eu e ela depois do casamento, só existe nós. Só tem nós agora, não tem mais espaço pra eu e ela. Vocês dois são uma só carne. Depois do casamento, agora vocês são um só. Então se ela tem um problema, já não é mais ela que tem esse problema, é vocês que têm esse problema. Se você tem algum problema, problema no seu caráter, já não é só o seu problema, é problema dela também, porque os dois estão juntos, são uma só carne, caminhando para o mesmo propósito. Então o objetivo dos dois aí, nesse momento, é ajudar-se um ao outro para cumprir esse propósito. Então, o problema de um é dos dois, porque os dois são uma só carne. Então isso é muito importante a gente começar a se atentar. E você aí que tá namorando, se você tá ouvindo esse episódio aqui e tá namorando, já começa a praticar isso, já começa a entender que já não é mais um. Em breve você não vai ser só um, vai ser vocês serão uma só carne. E tem muita gente, inclusive, que quando começa a namorar e tem aquele período da paixão, é maravilhoso, gosta de estar junto e tal, mas chega um momento em que o homem começa a falar, poxa, vou ter que abrir mão de tal coisa pra estar com ela, ai meu Deus, ai que chatice, ai não sei... Cara, eu costumo dizer que namoro é coisa pra homem, não é coisa pra moleque. Então, homem larga as coisas pra aprender a começar a constituir uma família. Começa a conhecer essa pessoa num período de namoro e já entra com a consciência que você está se preparando para deixar o eu e viver o nós.
Esse é o momento em que você começa a aprender. Agora, após o casamento, você já tem que estar treinado nisso. Você já tem que estar ciente e praticando isso. Você já tem que entender que vocês são uma só carne. E como eu já falei, isso significa que já não tem problemas isolados. O problema de um é o problema dos dois. Os dois estão nesse mesmo barco. Se fura, se tem um furo por causa que alguém deixou cair alguma coisa e furou o barco, os dois vão morrer afogados. Então, os dois têm que trabalhar para tampar esse furo, independente de quem derrubou ou quem fez o barco começar a afundar. Os dois têm que trabalhar juntos para que esse barco não afunde. Um tapando o buraco, o outro jogando água para fora. Enfim, é um trabalho em equipe, porque os dois são um. Pense agora, medite sobre isso. Será que você tá aí vivendo já tá casado e tá pensando, poxa, ele faz isso e eu faço aquilo, ela faz isso e eu faço isso e eu não gosto de tal atitude? Cara, é impressionante. O pessoal fala, qual que é a fórmula mágica do relacionamento? Obviamente não tem fórmula mágica, é explícito. Primeiro, óbvio, Deus. E o segundo é comunicação. Parece que os casais às vezes não se comunicam, cara. Fica aguardando coisa, tipo, ele fez isso, mas... tá bom, vai, vou engolir sapo, vou ficar quieta, ou vou ficar quieto. Ela tomou essa atitude, eu não gostei. Vai, tudo bem, vou sorrir aqui. Vamos lá, segue o jogo. Não, cara, comunica, conversa. Olha, essa atitude aqui, não achei que foi legal, não gostei, me machucou. Aí, de repente, a outra pessoa fala, puxa, não foi minha intenção, não tava pensando nisso, me desculpa. Pra ficar sempre os pratos limpos, pra tudo sempre estar de acordo, sabe? Pra sempre a casa tá limpa, você levanta o tapete, não tem sujeira nenhuma. Porque se você deixa de se comunicar, deixa de entender essa questão de ser uma só pessoa, chega um momento em que vem aquela famosa expressão, você sempre faz isso. E aí, quando a pessoa fala você sempre faz isso, é porque ela traz problemas do passado. E esse é uma grande dificuldade. Por isso que vocês têm que entender que são um. Você consegue esconder os seus pensamentos de você? Você consegue esconder os seus pensamentos de você próprio? Não, claro que não. Então compartilhe o que você pensa quando tem algumas dificuldades. Compartilhe com essa pessoa porque vocês são uma só carne. Então, tapete, levanta, tem que estar brilhando o chão. Conversem, se comuniquem os seus sentimentos, especialmente você, homem. Eu sei que você, às vezes, fica engolindo aí os seus sentimentos, às vezes tem, não vou falar isso com ela porque é uma fraqueza, de repente você não quer expor uma fraqueza. Cara, confesse, expressa pra ela, você não tá sozinho, vocês estão juntos nisso, não carrega esse peso, esse fardo sozinho. Juntos, orem, se comuniquem, conversem. Isso é muito importante e extremamente saudável pro relacionamento de vocês. E uma coisa que eu quero deixar claro pra você, homem, é o seguinte: tem uma coisa que os homens geralmente até fazem piada e tudo mais, que é quando a mulher tá com aquela carinha e você fala, tá tudo bem? Ela, não, tá tudo bem. Mas no fundo, às vezes você sabe que não tá tudo bem. Só que às vezes você deixa passar. Não, tá tudo certo. Ou às vezes você não tem essa sensibilidade de olhar pra sua esposa e ver que tem algo diferente ali. Cara, você precisa ser sensível à sua mulher. Você precisa conhecer. Nossa, mas como é que eu vou saber o que ela tá sentindo? Vocês são uma só carne. Você precisa conhecer bem essa mulher e por isso precisa ter comunicação. Eu não sei você, mas eu tenho amigos que de muito tempo que no olhar a gente já saca o que tá acontecendo. Às vezes a gente tá em roda e alguém fala alguma coisa, eu olho pra um amigo e ele olha pra mim e a gente já sabe o que pegou. A gente já dá aquele sorrisinho maroto porque a gente se entende ali no olhar, eu reconheço. Ou quando chega chateado, eu sei que ele tá chateado. Se com um amigo você consegue fazer isso, com a sua esposa, mano, como é que você não faz isso? Você precisa aprender a conhecer os sinais da sua esposa. Isso é muito, mas muito importante, principalmente para você, homem, como sacerdote desse lar. Você precisa aprender a descobrir esses sinais, porque eu vou te falar, viu? Mulher, ela às vezes não gosta de soltar, chegar e abrir e falar, porque ela quer que você saiba. Eu sei, isso às vezes é meio maluco, mas a mulher quer que você saiba. Por quê? Que ela olha e fala assim, bom, se o meu marido
não sabe o que está acontecendo dentro de mim? Ué, como assim? Tem algo de errado. Então você tem que saber, você tem que aprender. É um trabalho? É um trabalho. Mas vocês estão juntos, vocês acordam um do lado do outro, então tem tempo suficiente para você aprender a discernir, a conhecer aí os jeitos da sua esposa. Tem momentos que eu olho pra Fran e já percebo alguma coisa e já chego pra ela, amor, tá tudo bem? E aí ela faz aquela cara, não, tá tudo bem. Eu sei que não tá tudo bem, tem alguma coisa ali chateando. Então eu procuro ser sensível e vou perguntando, converso com ela com amor, com carinho. E às vezes eu falo e é exatamente aquilo que ela tá passando. Ou seja, é isso que tá acontecendo, né? É isso aí. Isso faz com que ela se sinta segura, que ela saiba que tem um homem do lado dela que protege ela. Então, homem, guarde, cuide da sua esposa, se comunique, vocês são uma só carne, beleza? E agora seguindo para o segundo ponto, onde diz, deixará o homem pai e mãe. Sabe o que isso significa? Que quando você casa, já não dá mais para chamar papai ou mamãe. Não dá para você, homem. Desculpa, homens, mas eu sempre vou acabar falando mais pro homem porque eu sou homem, então eu vivo mais esse lado de homem, óbvio, né? Talvez em algum momento a Fran possa falar alguma coisa aqui, mas eu tenho que falar com você, homem, especialmente. Então, cara, não tem mais essa coisa de, a minha mãe fazia comida de tal jeito, nossa, mas quando eu deixava o copo aqui, ele instantaneamente desaparecia, minha mãe levava pra tal lugar. Cara, pelo amor de Deus, sai da barra da tua mãe, filho. Você casou é porque você é homem, responsável, maduro e deixou papai e mamãe. Você é agora o responsável aí, então não tem mais chamar papai ou mamãe nessa situação. Inclusive, mulher, também quando de repente surge algum problema, alguma briga, não corre pra mamãe ou pro papai não, hein? Ele tá fazendo isso. Cara, essa é a pior coisa que você pode fazer no seu relacionamento. Sabe por quê? Seu pai e sua mãe sempre vão te defender. Por mais que você esteja errada, provavelmente eles sempre vão dar razão pra você. E sabe o que você vai fazer? Você vai contaminar eles com relação ao seu marido. Não seja tola. A palavra de Deus fala que a mulher sábia edifica o lar. Então resolva as coisas na sua casa. Não tem mais papai e mamãe. Conversem, se comuniquem. Como já falamos, vocês são uma só carne. Então, não tem mais papai e mamãe. Vocês podem visitar, óbvio, tal, mas no que diz respeito ao relacionamento de vocês como casal, as discussões, as dificuldades, vocês têm que lidar. Não tem mais, mas a minha mãe fazia assim, mas meu pai não sei o que, tal. Acabou, velho. Vocês já passaram desse período. Vocês decidiram, ninguém botou uma faca no pescoço de vocês e falou, se casa agora. Não, vocês decidiram se casar sabendo que, como a palavra de Deus diz, deixa pai e mãe, agora vai viver a sua vida, você vai ser uma só carne. Vocês têm essa compreensão como casados, como cristãos, então assumam a responsabilidade. É claro que vai ser trabalhoso e por isso vocês precisam, de novo, se comunicar os sentimentos e principalmente sempre estar debaixo da graça de Jesus. Colocar esse relacionamento debaixo do amor de Cristo. O homem deve refletir o que a palavra de Deus diz na vida da mulher. A mulher deve refletir o que a palavra de Deus diz sobre o homem. E assim por diante, para que o relacionamento de vocês possa glorificar a Jesus. Beleza? Então medite a respeito dessas coisas, pelo amor de Deus, se comuniquem, mergulhem o relacionamento de vocês no Espírito Santo, é Ele quem dá a condição de vocês tratarem da melhor forma possível com o amor de Cristo um ao outro. Quanto mais você for cheia ou cheio do amor de Deus, esse amor vai transbordar e quem está mais perto de você, a sua própria carne, claro, ela ou no caso ele, aí você transborda esse amor de Deus sobre a vida dela ou sobre a vida dele e isso faz com que vocês glorifiquem a Deus.
Firmeza então? Se esse podcast edificou a sua vida, então não esquece, compartilha com os seus amigos, compartilha de repente com a sua esposa, com o seu marido e que vocês sejam abençoados. É o que o meu coração mais deseja, é que o seu relacionamento, o seu casamento, o seu namoro sejam para a glória de Deus e vocês possam desfrutar dos frutos de um relacionamento que glorifica a Ele. Beleza? Então não deixa aí de compartilhar. Lembrando ainda que você pode mandar o seu tema, sua sugestão de assunto lá no Instagram do Ministério Não Morda Maçã, que é @nãomordamaca. Não tem um A aí e não tem acento nem cedilha, não morda maca. E também no meu pessoal, Fernando Ortega. É um O só que junta os dois, Fernando Ortega, e a gente pode trocar uma ideia por lá. Beleza? Nos vemos então no episódio da semana que vem. Deus abençoe e tchau, tchau. Perfect.